Olá pessoal, vamos falar agora sobre termodinâmica, tá? O que a gente vai estudar aqui na termodinâmica? Basicamente a gente vai estudar duas leis principais, tá? Primeira lei da termodinâmica e segunda lei da termodinâmica. Tem também a lei zero, tá? Eu não vou abordar a lei zero nesse slide porque basicamente a gente não vai ter muita utilidade com ela, tá? O que diz basicamente a lei zero? A lei zero da termodinâmica, ela diz que ela trata do equilíbrio térmico, tá? Ou seja, ela diz que se eu tenho um sistema A que está em equilíbrio com o sistema B, tá? Esse sistema A tem um equilíbrio térmico com o sistema B. E esse sistema B também tem um equilíbrio térmico com o sistema C. Vou colocar aqui, C. Também tem um equilíbrio térmico com o sistema C, tá? Se esse corpo B também tem um equilíbrio térmico com o sistema C, e esse B está em equilíbrio térmico também lá com o sistema A, significa que, consequentemente, esse sistema A também tem que estar em equilíbrio com o sistema C. Tá? Basicamente, o que diz a lei zero é isso, tá? Só sobre equilíbrio térmico. Se A está em equilíbrio com B e B está em equilíbrio com C, então A também está em equilíbrio com C, tá? Por consequência. Aí vamos lá. O que diz lá a primeira lei da termodinâmica? Ela é chamada também de princípio da conservação da energia, tá? Aplicado na termodinâmica. Por que ela diz isso? Quando a gente estava trabalhando lá sobre propagação de calor, a gente viu que um corpo pode receber ou pode perder calor, né? E essa perda ou recebimento de calor pode variar a sua energia interna, né? Como é que ela vai variar a energia interna do corpo? Lembrando que a energia interna, que a gente já estava falando sobre ela, tá? A gente vai dar uma definição melhor agora. Mas a energia interna do corpo, ela é sempre proporcional à sua temperatura também, tá? Ou seja, se um corpo aumenta a sua temperatura, significa que ele aumentou sua energia interna, que a gente chama de U, energia interna do corpo. Se ele diminuir sua temperatura durante uma perda de calor, né? Ele também vai ter uma diminuição da energia interna, ou seja, se o corpo receber ou perder calor, ele pode ter uma variação da energia interna, tá? Essa variação, a gente chama ela de ΔU, tá? Sempre que a gente trabalha com variação, a gente chama de delta, né? ΔU, variação de energia, tá? Essa variação pode ser positiva, ou seja, o corpo aumenta a sua temperatura, ou ela pode ser negativa, o corpo diminui sua temperatura. Ou pode até o corpo receber, tá? Receber uma quantidade de calor e nem ter variação de energia interna, esse ΔU ser zero, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Como é que eu calculo esse ΔU? Ele é calculado pela diferença entre a quantidade de calor que o corpo recebe ou perde, né? E o trabalho que ele realiza. Como assim, trabalho que ele realiza? Não sei se vocês estudaram ano passado, acredito que sim, né? No primeiro ano do ensino médio, sobre trabalho de um corpo. Tá? Como que vai ser esse trabalho aqui se a gente estiver trabalhando com gás? É o que a gente vai trabalhar mais aqui, termodinâmica dos gases. Um trabalho realizado por um gás pode ser o seguinte, ele pode expandir, tá? Aumentar o seu volume, ou ele pode ser comprimido, diminuindo o seu volume. Tá? Se ele expandir, é dito que o gás realizou o trabalho. Agora, se ele se contrair, se ele for comprimido, né, o trabalho foi realizado sobre o gás, ou seja, o trabalho lá seria negativo. Mas vamos ver aqui. Então, a energia interna, variação da energia interna, vai ser a quantidade de calor Q menos o trabalho, tá? É dado pela diferença, tá? Quantidade de calor Q, tá aqui, ó. A variação da energia interna vai ser dada pela quantidade de calor recebido ou perdido, menos o trabalho realizado pelo gás, tá? Aí repare o seguinte, as unidades medidas aqui continuam aquela coisa, tudo é energia, tá? ΔU é variação de energia, quantidade de calor também é uma variação, um tipo de energia, o trabalho também é energia. Então as unidades medidas aqui, ó, é ou caloria ou então joule. Lembrando daquela relação, ó, uma caloria é igual a 4,18 joules, ok? Aí vai ser o cálculo da conservação de energia dado sempre por essa fórmula aqui, ó. Variação de energia Q menos T, ou tal, né? Essa letra aqui na verdade é um tal, é um T meio arredondado, que a gente chama de tal.
Aí eu posso ter o seguinte, ó. Essa variação da energia pode ser quando a quantidade de calor não variar, tá? Ou eu posso ter que o gás não realizou o trabalho, então esse termo aqui seria zero. Eu ia ter que a variação de energia ser igual à quantidade de calor recebido ou perdido. Ou eu posso ter que a variação da energia foi zero. O que significaria dizer que todo o calor que ele recebeu foi transformado em trabalho, ou seja, que Q era igual a T. Que a quantidade de calor recebido ou perdido vai ser igual ao trabalho realizado. Porque quando eu fizer um menos o outro, dá zero, né? Q menos tal daria zero. Então a variação da energia seria também zero, ok? Aí vamos ver aqui, ó. Só fazer um exemplo aqui já utilizando aquela fórmula. O gás recebe de uma fonte térmica externa uma quantidade de calor Q de 1000 calorias. Tá? Aí essa energia, além de produzir aquecimento do gás, ora, se produz aquecimento, a gente já sabe que vai ter uma variação da energia interna, né? Vai ser uma variação positiva, porque o gás aqueceu, significa que ele aumentou sua temperatura. Então, se aumentou a temperatura, também vai aumentar a energia interna. Né? Aí, além de provocar aquecimento, né, provoca sua expansão. Oxe, se provoca a expansão, vai ser um tipo de trabalho, né? Quando o gás expande, significa que o gás realizou o trabalho. Né? Então, o trabalho dele é positivo. Aí, com consequente realização de um trabalho de 600 calorias. Aí, como repare o seguinte, ó, ele recebeu 1000 calorias, tá? E perdeu 1000 calorias aqui realizando o trabalho, né? Sempre que o trabalho é positivo, significa que o gás realizou o trabalho, ou seja, ele gastou energia para realizar aquele trabalho. Ele gastou então aqui, ó, 600 calorias para realizar o trabalho de expansão. Aí, como a energia utilizada pelo gás para realizar o trabalho é menor que a quantidade de calor recebido, pode-se concluir que o restante ficou no gás, né? Ou seja, ele recebeu 1000 e gastou 600, então ele ainda ficou com 400, né? Provocando o aumento na sua energia interna de 400 calorias, exatamente. Ele recebeu 1000, gastou 600, ficou com 400. A gente pode calcular esse 400 aqui pela primeira lei da termodinâmica, né? Variação da energia interna, esse é o calor recebido, que é 1000, menos o trabalho realizado, que é 600. Então fica 1000 menos 600, 400 calorias. Aí existem alguns tipos de transformações termodinâmicas particulares. Como assim? Existe a isotérmica, isovolumétrica ou isométrica, né? A isobárica e a adiabática. Tá? Isobárica também é chamada de isocórica. Raramente. Ó, o que é a isotérmica? Transformação isotérmica. Uma transformação isotérmica, tá? Quando o gás não tem variação na sua temperatura. Ou seja, se o gás não tem variação de sua temperatura, significa que ele também não tem variação da sua energia interna. Então ele pode ter recebido calor, só que todo esse calor que ele recebeu, ele transformou em trabalho. Tá? Foi aquela primeira questão que eu falei. Se todo calor que ele recebeu foi igual ao trabalho, então ele não vai ter variação da sua energia interna. E tem também a isovolumétrica, ou isométrica, né? O que é isso? Ela é um tipo de transformação termodinâmica em que não tem variação de volume. Tá? Se não tem variação de volume, significa que o gás não expandiu e nem foi comprimido. Se ele não expandiu e nem foi comprimido, ele não realizou o trabalho. Tá? Para ele realizar o trabalho, ele tem que fazer isso. Ou ele tem que expandir, que é quando o gás realiza o trabalho, ou ele tem que ser comprimido, que é quando o trabalho é realizado sobre o gás. Tá? Se ele mantém um volume constante, isovolumétrica, né? Volume constante, significa que ele não realizou o trabalho e nem foi realizado trabalho sobre ele. E tem também a isobárica. A isobárica é quando a pressão é constante. Aí a gente vai trabalhar aqui com a equação de Charles-Clapeyron. Tá? A gente vai falar sobre ela aqui só no próximo vídeo. E tem também a adiabática. A adiabática é quando não tem trocas de calor, ou seja, quando o corpo não recebeu e nem perdeu calor. Então aquele Q vai ser zero. Então significa que se o corpo tiver variação na energia interna, é porque ele realizou o trabalho, mas sem perder e nem ganhar calor. Tá? Adiabática significa isso. Adiabática é quando não tem perda nem ganho de calor, ou seja, não existe trocas de calor. Mas vamos ver aqui primeiramente a isotérmica. A transformação isotérmica ocorre quando não há variação de temperatura, né? A isotérmica que é a mesma isotérmica. A isovolumétrica vai ser a próxima.
A isotérmica acontece quando não há variação de temperatura. Se não tem variação de temperatura, a energia aqui permanece constante. Então, o ΔU, que é a variação da energia interna, vai ser sempre zero. Tá? ΔU vai ser zero. Por quê? Porque não tem variação de temperatura. Então, significa o quê? Ó? Eu posso passar esse tal para o outro lado. Eu vou ficar que a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho realizado. Tá? Ou seja, tudo que o corpo ganhou de calor, ele realizou em trabalho. Então não sobrou nada. Vamos supor, se ele tivesse ganhado 1000 calorias de calor, né? Ele teria realizado um trabalho equivalente também a 1000 calorias. Ou seja, ele ganhou 1000 calorias, mas gastou 1000 calorias. A energia interna dele não se modificou em nada, porque tudo que ele ganhou, ele perdeu. Então não sobrou nada para a energia interna. E nem foi gasto dela também, né? Ó, esse fato da energia interna, variação da energia interna ser nula, nos indica duas possibilidades. Se o sistema gasoso recebeu calor, ou seja, uma quantidade de calor positiva, essa energia interna foi utilizada em trabalho positivo também, tá? Por quê? Voltando lá. Ó. Se esse Q for positivo, o tal aqui também tem que ser positivo, né? Para ser igual a ele. Então, se o corpo ganhou calor, tá? Se ele ganhou o calor, quantidade de calor maior que zero, ele realizou um trabalho também. E tem outra coisa. Se o sistema gasoso recebeu um trabalho, ou seja, se o trabalho foi realizado sobre o sistema, no caso aqui, ó, eu vou ter agora a compressão, né? Diminuiu o volume, ó, estava aqui em cima, depois foi comprimido até aqui embaixo. Nesse outro caso aqui, ó, quando ele recebe calor, ele estava aqui embaixo e sobe até esse aqui de cima, né? Significa o quê? Que ele foi expandido, ou seja, o gás se expandiu. Quando o gás se expande, ele realiza trabalho. Nesse outro caso aqui, ó, o trabalho foi realizado sobre o gás, por isso que o trabalho é negativo. Então o gás esteve aqui, ó, ele estava aqui nesse lado de cima e desceu até embaixo. Então o gás foi comprimido. Comprimido, ó, teve essa variação D aqui. Ó. Okay? Então, se o gás recebeu trabalho, ele teve também que perder calor. Ok? Para que a energia interna dele não se modificasse. Então, esses dois caras aqui, ó, eles vão ser negativos. Tá? Tanto o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás vai ser menor do que zero. E o calor que o gás perdeu também tem que ser menor do que zero, né? Para quando eu igualar os dois, ó, eu manter a igualdade, tá? Esse aqui tem que ser negativo e esse aqui também vai ter que ser negativo, ok? Aí transformação isométrica ou também isovolumétrica, né? Aqui ocorre quando eu tenho um volume constante, tá? Aí o que acontece? Só voltando aqui novamente, ó. Para eu realizar trabalho, eu tenho que ter uma variação do volume, ó, porque aqui, ó, se eu expandir, se eu subir aqui eu tinha esse gás preso aqui embaixo, né? Só que se eu subir o êmbolo até em cima, o gás aumentou o seu volume, ok? E aqui aconteceu o seguinte, ó, o êmbolo estava em cima e foi comprimido até embaixo, então o gás diminuiu o seu volume, ou seja, para que o trabalho seja realizado pelo gás ou sobre o gás, eu tenho que ter variação do volume. Então, se eu tenho uma transformação em que o volume é constante, significa que não tem trabalho nela, né? Ou seja, o trabalho que for realizado sobre o gás ou que o gás realiza vai ser sempre zero. Ou seja, não tem trabalho nesse tipo de transformação. Então, a variação de energia interna vai ser igual ao Q. Ou seja, todo calor que o corpo receber ou perder vai influenciar na energia interna dele. Se ele recebesse, por exemplo, aqui, ó, 10 calorias, ele ia ter um aumento, né? Uma variação de energia interna de 10 calorias. Agora, se ele perdesse 10 calorias, ele ia ter uma quantidade de calor aqui negativa, né? De menos 10. Então, ele ia ter uma variação da energia interna também de menos 10. Ou seja, tudo que ele perdeu vai lá para a variação da energia interna. Tudo que ele ganhar também. Aí aqui tem o seguinte, ó, de relação aqui dessa parte de isovolumétrica. Se o sistema recebe calor, ou seja, se a quantidade de calor é positiva, né, sua energia interna aumenta, foi o que eu acabei de falar. E tem valor igual, tá? Porque o trabalho vai ser zero, então, se ele ganhar 10 calorias, que é o Q, a energia interna U também vai ser 10 calorias. Uma variação de energia interna. Né? E na letra B diz o seguinte, ó, se o sistema ceder calor, ou seja, se ele perder calor, né, sua energia interna diminui. ΔT, ΔU, aliás, vai ser menor do que zero. Ou seja, se ele perdesse aqui ó, 10 calorias, a variação da energia interna também ia ser de
menos 10 calorias, porque foi tudo que ele perdeu, né? Lembrando aqui sempre que eu vou ter o volume, ó, constante. Aí o que essa perda de energia aqui vai influenciar? Vai influenciar somente na velocidade com que esses carinhas se movimentam, ou seja, que as partículas do gás se movimentam. Antes eu ia ter uma velocidade maior, a temperatura antes eu ia ter uma velocidade menor. Se ele ganhar calor, ele vai aumentar a velocidade das partículas internas. Por quê? Porque ele vai ter um aumento de temperatura. Agora, se ele perder energia interna, ele vai ter uma perda da temperatura. A temperatura 1 aqui vai ser maior do que a temperatura 2. Ou seja, o que essa temperatura vai influenciar? Na velocidade com que as partículas internas do corpo se movimentam, tá? Se agitam. A agitação, lembrando que a gente definiu lá a temperatura, né, como sendo o grau de agitação média das partículas, tá? Então, se a temperatura do corpo aumenta, quando eu aumentar o ΔU, né? Se ΔU for positivo, a temperatura do corpo aumenta. Se ΔU for negativo, ou menor do que zero, a temperatura do corpo diminui. Ok? A gente fica por aqui nesse vídeo e na próxima parte, na parte 2, eu vou explicar os outros tipos de transformação. A isobárica e a adiabática. Tá?